bom dia, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, dependendo do horário que vocês vão assistir ao vídeo. Então, hoje nós vamos continuar com o Talmud essencial, né? Do Rabi Adin Staunsaltz, Even Israel. E nós estamos no capítulo 10. O capítulo 10 sobre exegese do Talmud. Que bom, porque eu fiz justamente um vídeo sobre exegese, né? Exegese do capítulo 1, versículo 2 de Bereshit, semana passada. Lembrando que hoje é dia 7 de Reshvan, de 5.784. E no final nós vamos ler o Salmo 7. Então vamos começar lendo exegese no Talmud, lembrando que nós estamos continuando na história. Como foi feito, como foi redigido, como foi completado, mesmo que não seja completo ainda, talvez nunca seja, o Talmud. Exegese do Talmud, capítulo 10. Antes ainda de completado o Talmud, era evidente que a obra iria se tornar o texto básico e a fonte primária da lei judaica. E, na verdade, o último livro de fontes no judaísmo, pois as obras que lhe seguiram eram em grande parte baseadas nela. Dela derivavam autoridade e consultavam-na sempre que necessário para a elucidação de problemas teóricos e práticos. Eu vou dar um pause porque esse barulho é a gata que está arranhando tudo aqui, só um pouquinho. Pronto, já voltei. É tão bom, né, ter um bichinho da família, assim, ela não é nossa, ela é da nossa família. Mas ela estava arranhando uma caixa aqui, porque eu estou em casa hoje, né? Vamos lá então. Cópias do Talmud ou de tratados isolados chegaram a todas as comunidades judaicas, inclusive aos mais remotos grupos da Ásia, África e Europa. Mas, desde o início, o seu estudo não foi fácil, mesmo para os mais dotados eruditos. Por causa da editoração não sistemática do Talmud, cada seção requeria certo grau de conhecimento prévio, e nem sempre era claramente explicado sobre que base fora construído cada conceito. Seu material, que em verdade refletia um modo específico de vida e o conteúdo dos debates sustentados nas academias da Babilônia, às vezes parecia aos estudantes de outros países fragmentado ou incompleto, sendo necessário, portanto, consertar frases e ideias. A língua também criava problemas. Vou ajeitar aqui. As coisas são assim na vida. São improviso e a gente faz com o que tem. Então vocês conseguem. Sem livro eu leio, quando tiver livro fazem. Isso aí, nós vamos todos tirar de letra as dificuldades da vida, todos juntos. O jargão arameu-hebraico em que o Talmud estava escrito continuará a ser por muitas gerações o dialeto dos judeus babilônios, mas em outros países os judeus falavam os dialetos nativos. Até na Babilônia, o aramaico acabara sendo substituído pelo árabe, trazido pelos conquistadores muçulmanos em meados do século VII. Nós vamos ver que aqui vai começar aquela ideia que às vezes a gente escuta, mas não tem, não sei se vocês têm, sobre o sefaradita e os ashkenazi ou ashkenazita. Assim sendo, os eruditos nas várias comunidades da diáspora encontraram problemas no decorrer dos estudos e precisavam de comentários e esclarecimentos sobre o Talmud. Não é possível isso, a gata de novo. As autoridades naturais mais capacitadas para esclarecer problemas eram os chefes das grandes academias babilônicas, de Sura e Pumbedita. Esses doutos, conhecidos pelo título de Gaon, vamos ouvir muito isso, que inicialmente significava chefe de uma grande academia,
mas mudou de significação após vários séculos de uso impreciso. Eram os herdeiros dos Amoraim, lembra, né? Yohanan, os Amoraim que nós estudamos há pouco tempo. E assim uma fonte primária para a explicação do Talmud. Os Geonim aqui é o plural de Gaon, tá? Os vários chefes das grandes academias. Continuaram a ensinar o Talmud de acordo com a tradição amoraíta. No auge de sua atuação, os discípulos acorriam de toda a diáspora para ouvi-los. Mas, para o mundo judaico como um todo, sua influência foi incorporada nos responsa, das quais somente vestígios chegaram até nós. As comunidades propunham questões referentes principalmente à Alahá, prática. Agora eu quero dar um adendo, veja que eu falei Alahá. Como esse Ra é Lahá, com o costume e a língua tendo ficado afastadas as pessoas e depois voltado a ser a língua oficial e tal, não é nesse tempo aqui do Talmud, mas eu digo nos dias de hoje, é admissível Alahá, onde na transliteração vai ser um H. Em alguns momentos dentro da palavra você vai ver que não tem como fazer assim, mas quando é no começo da palavra é bem comum a gente poder falar Alahá e não Halahá. Mas vocês já sabem as duas versões, né? Então, a Alahá ou Halahá, prática, mas também de interesse teórico. Em suas cartas de resposta, os Geonim explicavam palavras e termos difíceis e esclareciam temas inteiros, sugiot, tá? São termos inteiros. Essas cartas foram os primeiros comentários ao Talmud, embora não sistemáticos nem completos, mas compostos para corresponder à necessidade. Só os últimos Geonim é que começaram a compor comentários sobre tratados inteiros, e também estes consistiam principalmente de interpretações de palavras ou frases difíceis. A literatura gaônica dos Geonim, Gaon, dos grandes chefes ou dos chefes das grandes academias, tá? Preocupava-se principalmente com as decisões alárricas e com as conclusões práticas a serem tiradas do texto talmúdico. Interpretação. Lembrando que nós estamos na exegese, tá? A necessidade de interpretação mais abrangente do Talmud foi grandemente intensificada quando os laços com os Geonim se enfraqueceram por diversas razões políticas. O grande império muçulmano desintegrou-se em certo número de reinos rivais, nem sempre facilmente acessíveis um ao outro. O centro do califado, Bagdá, onde se localizavam as grandes academias, também teve diminuída sua importância e vários levantes acabaram por levar ao fechamento dessas instituições, pondo fim ao império dos Geonim. Certas comunidades judaicas na Europa, por exemplo, pense bem, na Europa, tá? Nunca puderam manter contato regular com os Geonim e foram obrigadas a tornar-se cultural e espiritualmente autossuficientes. Eu vou tomar um suquinho agora, que eu tô com a boca seca. E eu já vou aproveitar para mostrar para vocês, esse aqui é um suco de uva, mas não é um suco de uva natural. Ele é um suco de uva artificial. Então, a nossa bênção vai ser Shekol Niriab Varó. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shekol Niriab Varó. Sei que estou devendo as bênçãos e vou pagar. Vou fazer todas as bênçãos que são direcionadas para as comunidades Bnei Noach. Tem alguma diferencinha assim para aquele que é judeu mesmo, mas nós vamos entender e vamos saber fazer a bênção geral e de cada alimento e bebida. Se fosse um suco de uva natural, o fruto da vinha, seria diferente a bênção. E eu não vou dizer agora, porque quem não sabe vai ficar curioso e isso é bom. Vamos voltando lá. No século XI,
Ao tempo em que o centro babilônio começou a declinar, dois importantes centros judaicos tinham se desenvolvido noutras partes. Um deles ficava no Magrebe, África do Norte e Espanha. África do Norte e Espanha. E o outro na Europa, Itália, França e Alemanha. Aqui vem os nomes, tá? Constituíram o núcleo do desenvolvimento de duas tradições, respectivamente, sefaradita e ashkenazita. Então, na África do Norte e Espanha nós temos, e outros, tá? Nós temos os sefaradita, tá? E na Europa, a Itália, a França, a Alemanha, os ashkenazita. Os judeus ashkenazi, você encontra pessoas tanto de pele escura, como é o mais comum, mas ali na Europa você vai encontrar pele clara, olho claro, porque eles foram, né, sabemos da diáspora, sabemos, isso já tinha, tá? Então quando entrou ali e se misturou, você vai encontrar judeus de pele clara, de olho azul. Mais difícil é isso acontecer com os sefaraditas, onde você vai encontrar também, mas mais aquele estereótipo tão lindo, né? Com aquela pele escura, coisa muito bonita. Que desde o princípio diferiam sob muitos aspectos. O centro africano íbero continuou a tradição dos judeus babilônios, pois também estava sob o domínio do Império Muçulmano. Sua língua era o árabe. Estava exposto às mesmas influências culturais e mantinha laços consecutivos e estreitos com os Geonim. Milhares de responsa, cartas e livros foram enviados da Babilônia a países da África do Norte para orientar os judeus que ali viviam em questões de alahá e estudo e na manutenção do judaísmo. Por outro lado, os judeus da Europa Ocidental estavam em sua maioria ligados através da Grécia e Itália, a terra de Israel. E a terra de Israel, estavam ligados à terra de Israel, é craseado, tá? E grande parte da liturgia, bem como dos conceitos básicos da fé derivada da terra de Israel. Os judeus dos países muçulmanos foram fortemente influenciados pela filosofia, ciências, poesia e língua árabes, que se achavam então em pleno florescimento. Que triste estar em briga, né? Porque tem muçulmano, tem árabe judeu, tem muçulmano israelense. Em contraste, a Europa achava-se então mergulhada na ignorância e sombra da Idade Média. A Idade Média é um pepino, né? E ali os judeus nada tinham a aprender da cultura dos países que os abrigavam. Nem tiveram de travar com ela uma luta espiritual. Eram obrigados a criar sua própria vida espiritual, quase totalmente sem a ajuda das grandes e distantes instituições de estudo judaico. Infelizmente, não é só aqui no assunto judaico, nós, das comunidades, que a Idade Média foi um problema. Ela foi a conquista de muitas descobertas na ciência, na teologia, na teosofia, mas também um grande problema, uma mistura de coisas boas e ruins. Não surpreende, pois, que emergissem duas correntes paralelas, a sefaradita e a ashkenazita, de exegese talmúdica. A Idade Média foi uma idade, já parece até que o nome está combinando com o que foi média. Muito materialismo, mas muito espiritualismo junto, sabe? Muitas pessoas despertando algumas coisas mais espirituais e muito materialismo, a descoberta, né? A evolução e o desenvolvimento, a modernidade, ali foi tudo muito junto. Como os Geonim, os doutos da Espanha e África do Norte, tendiam para uma abordagem sistemática dos estudos judaicos. Suas principais realizações
foram nas esferas de Alahá e das sentenças alárricas e adotaram um ponto de vista abrangente das matérias sem se deterem excessivamente em minúcias. O primeiro comentário importante sobre o Talmud, produzido por essa escola, foi do Rabi Hananel ben Rushiel, de Cairuão, cidade no centro-nordeste da Tunísia, na África do Norte. Caracteriza-se pela extraordinária brevidade, pelo fato de evitar pormenores e pelas tentativas de sumariar cada sugiá e registrar-lhe o ponto essencial, só acrescentando explicações de palavras ou termos quando absolutamente necessárias. Às vezes, o Rabbeinu Hananel omite a explicação de certa seção e contenta-se em escrever, e isso é simples. Isso está em aspas, tá? Significando que não requer explicação. Método similar é empregado por seu contemporâneo e compatriota Rabi Nissim Gaon, em sua obra Nafteach Manule HaTalmud, chave para os cadeados do Talmud, que é mais desconexa que a obra do Rabi Hananel, e trata apenas da elucidação de sugiot, no caso de sugiot selecionadas. A sugiot, lembra, né? Sugiot é completo, tá? São textos, temas inteiros, tá? As duas obras são repositórios dos ensinamentos e comentários dos Geonim. A literatura exegética sefaradita continuou por esse mesmo caminho nas gerações posteriores, se bem que, de certo modo, emulasse o exemplo da literatura ashkenazita e os comentários se tornassem ao mesmo tempo mais minuciosos e mais fáceis de estudar. Havia ainda a tendência a buscar conclusões halárricas, esclarecer sugiot como unidades de significação e procurar chegar a uma síntese do material talmúdico. Esses traços caracterizam os comentários conhecidos como Shitot. Shitot significa comentários mesmo, tá? Dos grandes sábios espanhóis. O comentário de Maimônides, que nós lemos sobre o capítulo 1, sobre Ruach, lembra? No vídeo passado, usei o livro O Guia dos Perplexos de Maimônides. Nós vamos estudar aquele livro no futuro e vamos falar muito de Maimônides ainda. Maimônides foi um médico, filósofo, um nome muitíssimo importante antigamente e até os dias de hoje para o judaísmo. Voltando, o comentário de Maimônides sobre a Mishnah, escrito no século XII. As obras do Rabi Meir Abulafia e do Rabbeinu Moshe Ben Nachman, o Ramban. Esse Ramban é com N, tá? Escritas no século XIII, porque vocês vão saber que Maimônides também era Ramban. E as de Shelomo Ben Adrete, o Rashba, que são escritas do século XIV. Agora nós vamos... Já fiz a bênção. Agora nós vamos falar um pouco do Rashi. O Rashi é considerado um dos maiores, se não o maior comentador da Torá, tá? A Torá que eu costumo usar é uma Torá comentada, ela é hebraica, com a transliteração, não, ela não tem transliteração, ela é hebraica, português e com comentários do Rashi. Não são comentários super mega profundos, são comentários acho que, sabe, 2 níveis de interpretação, a literal e um pouco mais, não chega a aprofundar, conciso, completo, acessível, para mim é a melhor Torá para quem quer estudar, tá? Não igual uma Torá que você quer só ler a lei de Moshe Rabbeinu. Então vamos falar um pouquinho do Rashi. As exegeses das comunidades europeias desenvolveram-se, agora tem um cachorro rocoando, de modo diferente.
Grandes eruditos emergiram na Europa a partir do período gaônico. O mais famoso foi Rabeno Gershon de Mogúncia, guardem esse nome, conhecido em razão de sua grande influência e das importantes contribuições que introduziu como Maor Agolá, luz da diáspora. Com o tempo vocês também vão aprendendo, se ainda não entraram num curso de hebraico, porque é o certo, entrar num curso de hebraico. Mas a gente vai compreender, esse Or é luz, Or, como quando a gente fala na Kabbalah, Or em Sof, isso é luz, Or. E Agolá significa esse Ra da frente, sempre vai ser um artigo, tá? Então é luz da diáspora, que compôs um breve comentário sobre vários tratados talmúdicos. Mas, sem dúvida, o maior comentador foi o Rabi Shelomon ben Isaac de Troyes, o conhecido como Rashi. Então, como é o nome do Rashi? Shelomon ben Isaac de Troyes. De Troyes é de onde ele vem, é assim que ele se refere. Que estudou com discípulos do Rabi Gershon. O Rashi, e é Rashi, não é Rashi, tá? É um Resh, então é Rashi, tá? Que viveu no século XI. Estudou em academias da Alemanha e da França. Atuou em muitas esferas e escreveu obras de larga envergadura sobre decisões alárricas. Escreveu responsa a dúvidas alárricas e compôs poemas litúrgicos, alguns dos quais aparecem em modernos livros de orações. Mas suas maiores realizações foram os grandes comentários sobre a Bíblia, tá? E a monumental obra sobre o Talmud babilônio, em que introduziu métodos exegéticos válidos até o presente. Muito usado, toda a interpretação, todo o comentário do Rashi é usado tanto no Talmud quanto na Torá, tá? Escrita, eu quis dizer. Esta última, tá, que é o Talmud babilônico, pode servir de modelo a qualquer exegese e pode até os dias de hoje, tá? E foi escrita em hebraico puro e com grande clareza. Quando o hebraico lhe faltava, o Rashi evitava explicações longas e usava simplesmente a palavra apropriada de outra língua. O comentário é escrito sucintamente, sem floreios estilísticos, o que deu ensejo ao dito popular. Olha o dito popular do Rashi. No tempo do Rashi, cada gota de tinta custava uma moeda de ouro. Ao mesmo tempo, lida com quase toda a sentença do Talmud, explicando a terminologia difícil e elucidando cada matéria em contexto pelo acréscimo das palavras necessárias para completar uma ideia e informações de fundo sempre que necessário. O Rashi evitava recapitular temas ou envolver-se em questões de decisão alárrica e, em geral, não tentava discorrer longamente sobre a correção de suas teorias. A Torá comentada pelo Rashi é um estudo que nós podemos fazer juntos. Ler um capítulo da Torá e o seu comentário. Já é um salto na interpretação exegética e já é um vislumbre do que existe além da interpretação puramente exegética literal da letra da Torá. As muitas gerações acho que vamos fazer isso. As muitas gerações de eruditos que se valeram dos comentários do Rashi conseguiram decifrar suas expressões incomparáveis e demonstrar como ele chegara à solução implícita no texto pela introdução de umas poucas palavras ou pela alteração da ordem de palavras numa sentença. Com efeito, esse comentário possui a rara qualidade de ser facilmente compreensível tanto por eruditos como por leigos. Um adendo aqui, isso é verdade. Você lê o comentário do Rashi da própria Torá, você é um estudioso, você vai ter conteúdo a mais ali, você vai aprender. Você é um leigo, você vai compreender.
Então é uma ótima ideia a gente trabalhar essa Torá comentada do Rashi, porque nós queremos ensinar e aprender aqui o simples, para depois a gente ir adiante, se entendermos o simples. O Rashi conseguiu interpretar a maior parte do Talmud babilônio e, incidentalmente, cumpriu a importante tarefa de determinar o texto básico e estabelecer uma versão definitiva para fins de estudo que é aceita até hoje. Deu a lume várias edições de obras exegéticas sobre alguns dos tratados, atualizando-os enquanto neles trabalhava a base da experiência com seus numerosos discípulos. Se bem que, através dos séculos, muitos doutos têm dirigido críticas a vários pormenores e apresentado suas próprias interpretações, há concordância universal de que a obra do Rashi continua a ser o comentário básico e principal do Talmud. Muitas cópias da obra foram difundidas em vida do Rashi, às vezes como kuntresim. Kuntresim são separatas, tá? Em vez de em forma de livro. E por isso seu comentário é referido como Perush Hakuntres, comentário em panfleto. Com sua morte, eu li, tá? Comentário em panfleto. Com sua morte, seus comentários sobre diversas seções do Talmud ainda ficaram incompletos e foram concluídos por seus discípulos. Embora não tivesse tido filhos, seus 3 genros, seus netos e bisnetos e filhos dos bisnetos constituíram uma das mais impressionantes famílias da história judaica, todos participando da tarefa de compilar aditamentos e apêndices à obra de exegese do Talmud. Estes eram conhecidos como Tosafot. Tosafot são acréscimos, tá? Porque os Baale Tosafot, autores dos acréscimos, achavam que estavam simplesmente trazendo aditamentos a uma obra já completada, tamanho respeito que tinham pelo Rashi. Agora vamos então falar desses acréscimos, tá? Das Totafot, as Tosafot. Totafot, agora eu confundi com os Tefilim, não é? As Tosafot. Cita-se a seguinte narrativa para ilustrar a metodologia dos Baale Tosafot. Baale, autores dos acréscimos. E a enorme erudição e esforço intelectual investidos em seu trabalho. E se bem lhe falta substância histórica, não deixa de prover um quadro vívido de seus métodos. Disse que 60 dos maiores eruditos da época decidiram que cada um estudaria um dos tratados do Talmud, até ficar perfeitamente a par de suas minúcias. Quando cada qual completou seus estudos, reuniram-se e começaram a estudar o Talmud em uníssono, desde o início, e quando chegavam a qualquer ponto direto ou indiretamente relacionado com outro tratado, o douto que estudara esse tratado particular comentava o tema ou citava a outra fonte. O costume, o método de se juntarem, de discutirem e de trocarem informações, como antes nós tínhamos visto, entre academias, entre locais diferentes também, de cidades diferentes, isso sempre continuou. Então, cada um estudando um tratado, né? O Talmud é feito de vários tratados. Então, cada um estudando um, juntava-se tudo, conversavam, correlacionavam, tá? E se preciso fosse, citavam as fontes. Quando eu estou falando de um tratado que não é aquele que eu estudei diretamente, eu vou citar a fonte do outro. Quando cada qual completou seus... desculpe, que eu já tinha lido.
A seguir, todos os sábios discutiam o assunto e combinavam seus conhecimentos, o que nós acabamos de falar. Muito importante. Por isso eu acredito que de todos os ensinamentos, de todas as tradições que existem, é uma das mais fortes a judaica e mais ricas, porque não temos um autor falando de uma coisa, temos um autor falando de um determinado assunto, com vários outros autores, com nenhum autor, somente estudiosos, com discípulos, com mestres, todos conversando e chegando a denominadores comuns. E mais, nenhuma ideia do outro é jogada fora, tudo incluído. Cada vez aumentando mais. Contudo, que tenha de lendária, essa história ilustra a essência da realização dos Baalé Tosafot. Assim, o modesto projeto que principiara por anotações sobre o comentário do Rashi desenvolveu-se numa obra muito mais extensa. Até certo ponto, as Tosafot incluem-se na estrutura do comentário talmúdico e contém muitos comentários exegéticos, citações dos primeiros comentadores, discussões de várias frases e versões e assim por diante. Mas também deveriam ser encaradas como um passo a mais, uma continuação do Talmud, que utiliza seus métodos intelectuais, justamente como os sábios talmúdicos estudaram a Mishnah e esclareceram suas várias facetas. Os autores das Tosafot empenharam-se a fundo em ler atentamente o próprio Talmud, e sua obra pode ser considerada como o Talmud sobre o Talmud. Estou tendo que tomar. Em sua forma atual, as Tosafot, como o Talmud, não constituem uma obra única de um só autor, mas um projeto coletivo, criado pelos eruditos da França e da Alemanha durante os séculos XII e XIII. Alguns dos comentários, e questões e elucidações eram apresentados com os nomes dos autores, outros anonimamente, como produto final de discussões em diversas academias ou resultado de sua sumarização editorial. Vemos que já estamos no momento onde todos já tinham autoria. Lá no comecinho, lembra? Começou a ter autoria os documentos importantes com Hillel e Shammai. Antes não tinha, né, autores. Aqui nós já estamos no século XII, XIII e ainda assim o compêndio de tudo, a mistura, a junção de todas, não tinha autoria. Eles não tinham não era um ego exacerbado, não era esse o objetivo. Há pelo menos duas versões básicas da Tosafot. Uma tem o nome da cidade em que foi completada, Tosafot Sens. E a versão principal, incluída na maioria das edições impressas do Talmud, Tosafot Tokes. Outras versões ficaram em manuscritos até muito recentemente, ou sobreviveram como remanescentes em citações ou na obra de outros eruditos. Mais um mestre erudito aqui, Rabbeinu Tam. Entre os Baalé Tosafot, vamos lembrar desse termo para aprender. Baalé Tosafot, autores das Tosafot, tá? Dos acréscimos. Se inclui o Rabi Shemuel ben Meir, bem famoso, também conhecido como Rashban, neto do Rashi. Ele também escreveu um comentário sobre a Torá, num espírito muito mais racionalista do que o de seu avô, Rashi. Renomado por sua grande devoção e observância fanática dos preceitos religiosos, o Rashban completou várias sessões do comentário do Rashi sobre o Talmud. Mais celebrado ainda foi seu irmão mais moço, Jacob ben Meir, conhecido como Rabbeinu Tam, mercador
de ocupação, escrevia às vezes sobre gramática ou poesia hebraicas, tanto no estilo ashkenazita como no sefaradita, e compôs valiosas obras de decisões alárricas. Mas sua importância principal reside em sua obra como o maior dos Baalei Tosafot. Nós estamos falando agora aqui, eu falei Jacob, mas é Yaakov ben Meir. Quase toda a página do Talmud inclui comentários do Rabbeinu Tam. Ele demonstrava tão surpreendentemente conhecimento do texto talmúdico que foi considerado por outros sábios como um dos maiores doutos talmúdicos de todos os tempos, ultrapassando como tal até Maimônides. Seu brilho intelectual era tão grande que um erudito comentou que hesitava em emitir juízo com base nas opiniões do Rabbeinu Tam. Por quê? Abre aspas. Ele tinha um coração de leão e não se pode saber se realmente pretendia interpretar dessa forma ou se simplesmente desejava expor sua agudeza, e não podemos refutar suas declarações. O Rabbeinu Tam encontrou um digno crítico em seu sobrinho, o Rabi Yitzhak ben Shemuel, conhecido como Rei, que às vezes defendia o Rashi, outras vezes aceitava obras de exegese contra as objeções do Rabbeinu Tam, embora ele mesmo desenvolvesse outros métodos críticos. Um dos últimos e mais importantes autores de Tosafot foi o Rabi Meir de Rotenburg, que também foi notável codificador e pode ser considerado como um dos que encerraram satisfatoriamente o período das Tosafot, dos acréscimos. Sua tendência era a de sumariar problemas alárricos. Se bem que os Baalei Tosafot não se dedicassem exclusivamente à exegese talmúdica, mas não é possível estudar o Talmud sem tomar em consideração seus comentários. Através de seu trabalho analítico amplamente variado, que se distingue pela extraordinária percepção crítica, eles abriram o caminho para os outros métodos de interpretação talmúdica, até a mais moderna pesquisa sobre o Talmud. Com sua abordagem científica e sistemática, é meramente uma expansão e desenvolvimento de ideias com que os tossafistas foram os primeiros a lidar. No importante centro judaico do sul da França, desenvolveu-se um sistema intermediário que pode ser classificado como meio termo entre os métodos de exegese sefaradita e ashkenazita, tanto espiritual como geograficamente falando. Esse centro estava situado a meio caminho entre os outros dois, fato que se refletia em sua obra. Sua principal realização foi a obra Bet HaBehirá, do Rabi Shelomo ben Menahem, conhecido como Hameiri, que combinou as exegeses textual e linguística dos eruditos ashkenazitas com os sumários halárricos dos doutos sefaraditas. A expulsão dos judeus da França no século XII destruiu esse centro e nenhum que se assemelhasse surgiu depois. Meu Deus, expulso de tudo que é canto os judeus. Durante séculos não se compuseram novos comentários, embora se desenvolvessem novos métodos de estudo e pesquisa. Somente no século XVI se empreendeu de novo a exegese abrangente, desta vez no grande centro judaico da Polônia. A obra do Rabi Meir de Lublin é um exemplo clássico dos comentários escritos pelos chefes de academia nesse país. É, em grande extensão, uma elucidação dos temas difíceis do Talmud e, mais ainda, das Tosafot. Seu método é simples e seu comentário é considerado de fácil compreensão, se bem que,
como fruto de estudo em certa academia, depare o efeito das flutuações normais dos períodos de estudo e dos vários graus de interesse demonstrados pelos estudiosos em épocas diversas. Vamos ver aqui quantas andam? 40. Nós vamos terminar porque falta pouco e vamos continuando. E não desanimem, estudem. É uma parte teórica. Vou sempre insistir. Importante para a gente compreender tudo o que vem. Quem está acompanhando Talmud capítulo 1, 2, 3, em ordem bem direitinho, está compreendendo tudo e conseguindo vir da história até aqui. Então, é realmente leitura. Maharshal e Maharsha. Último subtítulo do capítulo. Um método totalmente diferente foi desenvolvido pelo Rabi Shlomo Luria, conhecido como Maharshal. Seus comentários são, em geral, extremamente breves e ele discute muitos tipos de problemas, oferecendo soluções decisivas. Preocupava-se principalmente com a tarefa de estabelecer a versão correta do texto talmúdico, e sua obra contém milhares de propostas de emendas ao texto, muitas das quais aparecem em impressões posteriores do Talmud, sem comentário. Suas correlações e notas foram analisadas a fundo e discutidas durante gerações. O mais importante e influente dos comentários ulteriores sobre o Talmud é o Hidushei Agadot Vehalalhot. Tá? Isso vai significar inovações sobre Agadá e Alahá. Olha, temos a Agadá no meio aqui. De Shemuel Eliezer Edeus, conhecido como Maharsha. Veja que são parecidos os acrósticos, mas não é a mesma pessoa, né? Ao contrário de muitos outros comentadores que ignoraram o elemento agádico no Talmud, o Maharsha continuou a tradição dos primeiros comentadores, provendo uma interpretação mais ampla da exegese talmúdica e uma interpretação mais larga da lenda talmúdica, através da síntese. Eu não vejo a hora da gente entrar nessa parte mais não é lúdica, mais esotérica, como a própria Agadá, porque a Agadá já é esotérica, você já tira um monte de coisas de uma grande alegoria, de uma belíssima lenda, né? Combinou elucidação mediante o método Peshat. O método Peshat é literal, tá? Porque os 4 métodos de interpretação significa pardês. Então, cada um vai ter o seu nome, e aqui Peshat é literal. Talmúdico, de exposição. Alusões filosóficas no estilo dos sábios medievais e comentários baseados, até certo ponto, na Kabbalah, com sílaba tônica no final. Sua explanação da seção alárrica do Talmud é dedicada ao próprio texto talmúdico e trata extensamente do Rashi e das Tosafot. Utilizou vários métodos, embora preferisse uma abordagem simples, e rejeitou muitas vezes as propostas do Maharshal, ele primeiro, para emendas ao texto por não serem suficientemente justificadas. Por outro lado, desenvolveu vários aspectos novos de análise e discurso. Caracteristicamente, encerrou diversos comentários seus com o fecho Vadok. Vadok é examine-o, que implica haver espaço para maior desenvolvimento do tema, a fim de chegar à prova mais convincente. O comentário do Maharsha tornou-se extremamente popular e por muitas gerações o estudo do Talmud baseou-se na leitura aprofundada da própria fonte, do Rashi e das Tosafot, e do comentário do Rabi Shemuel. Após a invenção da imprensa, olha onde nós estamos, né? Após a invenção da imprensa, a exegese talmúdica expandiu-se com enorme ritmo,
compuseram-se milhares de obras para elucidar diversos tratados talmúdicos, questões específicas ou certos tipos de problemas. Mas, até o presente, nenhum novo comentário foi escrito sobre o Talmud como um todo. O método padrão de estudo consiste em utilizar as grandes obras de exegese clássicas, os comentários sobre elas e as exegeses sobre os próprios comentários, conhecidos pelas últimas gerações como Nosé Kelim, escudeiros, ferramentas de estudo. No capítulo 14, o visual de uma página do Talmud, essas outras ferramentas serão apresentadas detalhadamente. Isto que eu acabei de ler é uma nota do editor. Mas como nós já tínhamos visto e vamos olhar novamente o que ele está dizendo que vamos encontrar pela frente, é esse aqui, como nós já vimos em outra oportunidade. Uma página, uma réplica da página impressa do Talmud, com os comentários laterais, vai ter o Dorash, vai ter, e com a Gemara e a Mishnah no centro, e nós vamos ver como é que isso funciona quando nós chegarmos no capítulo 14. Nós terminamos o capítulo 10 agora, o próximo capítulo é a impressão, justamente. Vamos começar a explicar como aconteceram as primeiras impressões, né? Porque agora tem imprensa, né? Do Talmud. Espero que vocês estejam gostando e estejam aprendendo, que vocês estejam conhecendo, porque aqui na verdade não há muito o que aprender, a não ser o que é isso, o que é aquilo. Hoje podemos ver o que é sefaradita, ashkenazita, tem diferença até os dias de hoje. Eles são reconhecidos, os judeus, entre eles, assim como Ashkenazi. Geralmente o Ashkenazi é europeu, e o sefaradi da África, enfim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar alguma palavrinha, vamos escolher qual vai ser a palavrinha que eu vou colocar em hebraico num short, para a gente ir se acostumando com os termos. E antes de terminar, eu já vou dizer para vocês: se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, curtam, comentem, perguntem, compartilhem. Isso realmente ajuda o canal a crescer, mais pessoas vão receber e ele fica visualmente com visibilidade maior para as pessoas que ainda não viram e que têm interesse em conhecer, e principalmente para as comunidades Bnei Noach ou pessoas curiosas sobre o que é uma comunidade Bnei Noach, o que eu posso estudar ou não. Eu vou mandar um beijo para vocês agora de tchau e vou ler o Salmo Tehillim 7, porque hoje é o dia 7, né? E não me pergunte em que dia é o do calendário gregoriano, porque eu não sei hoje. 21, eu acho que é dia 21, talvez seja dia 22. Eu não tenho certeza, porque agora eu estou sem o calendário aqui, mas hoje é 7 de Reshvan, de 5.784. Shalom a todos, um grandíssimo beijo. Não sejam preguiçosos das teorias. Nós vamos ir muito longe ainda. Vamos ler o Salmo 7 e vamos continuar orando, tendo fé e percebendo que toda essa guerra, seja interior, seja exterior, da humanidade, precisa terminar. Precisa. Nós precisamos, antes que a Hashem pegue todos nós e coloque num potinho na prateleira, sabe? Aquelas bobagens que estão escritas, achando que na Bíblia, mal traduzida, dizendo que ele se arrependeu de nos ter feito. Eu acho que está tudo traduzido errado, um dia vamos falar sobre isso. Agora também não vamos arriscar, porque se a gente só faz bobagem, olha que o Criador deve ter uma vontade de tirar a gente do meio do campo mesmo. Salmo 7. Beijo, gente. No quarto dia do 9º mês, o mês de Kislev, do 4º ano. Gente, dá licença. Voltando.
Quem aí está acompanhando os Salmos Terlim? Quem aí percebeu que eu estava lendo lá? Outra coisa, eu estava lendo os 12 aqui, ó. Estava enlouquecida lendo coisa errada. Ainda bem que eu conheço os Salmos e vi logo de começo. Vamos lá. Me perdoem. Salmo 7, de Davi. Esse é um salmo que Davi cantou ao Eterno por causa de Cuxi, o beniamita. Ó Eterno, meu Deus, em ti eu busco refúgio. Livra-me de todos os meus perseguidores e salva-me, para que o inimigo não despedace minha alma como um leão, que dilacera sua presa sem que ninguém a socorra. Eterno, meu Deus, se eu intencionalmente tiver praticado o mal de que me acusam, e há injustiça em meus atos, se eu retribuí com o mal a quem comigo estava em paz, eu que resgatei o perseguidor, que sem razão me acossava, então que persiga e alcance o inimigo, minha alma. Abata a minha vida e espoje no pó a minha honra. Ergue-te, Eterno, em tua ira. Atua com furor contra meus opressores. Eleva-te em meu favor, no juízo que ordenaste. Quando se dispuser a congregação dos povos em tua volta, que te eleves acima dela, pondo nas alturas teu divino trono. O Eterno julgará os povos, resgatar-me-á pelo mérito de minha retidão e integridade. Faz chegar ao fim o mal dos ímpios e dá firmeza ao justo. Tu que perscrutas as emoções e pensamentos de cada um, ó Deus justo. És meu escudo, ó Eterno, que salvas os puros de coração. Deus absolve os justos e se irrita todos os dias contra os ímpios. Se não se arrepender o perverso, mas afiar sua espada e distender seu arco e mirar o justo, contra ele mesmo estará preparando armas mortíferas e apontando suas flechas. O perverso concebe iniquidade, fecunda a maldade e gera a falsidade. Escava um fosso e o aprofunda, mas ele mesmo cairá na armadilha que preparou. Sobre sua própria cabeça recairá sua iniquidade, e sobre seu crânio sua violência. Darei graças ao Eterno por sua justiça, e cantarei um louvor ao Eterno, ao nome do Eterno, o Altíssimo. Shalom, shalom. Uma ótima semana para todos. Shavua Tov.